Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, 1 a cada 100 crianças no mundo é diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo, o TEA. Uma estatística que vem aumentando, já que há alguns anos a estimativa era de um caso a cada 500 crianças. Inclusão social e combate ao preconceito são alguns dos desafios para garantir um ambiente acolhedor. Você vai conhecer agora um projeto em São Paulo que tem como objetivo auxiliar na construção da autonomia de crianças e jovens diagnosticados com autismo. Dificuldade de interação social e desenvolvimento da linguagem, comportamento repetitivo e restritivo. Essas são as principais características do TEA, o transtorno do espectro do autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas no mundo tenham autismo, sendo 2 milhões no Brasil. O Vitor era um menino muito calmo, muito passivo, mas ele tinha crises nervosas quando ele se frustrava, que passava de uma birra, né? Muito além de uma birra da criança pequenininha. Eu achava que aquilo era parte que se confunde com a história de muitas famílias, que era parte da personalidade do Vitor. Mas não era personalidade, já eram traços do autismo do Vitor bem ali, né, colocados. Então, mas o principal também foi a fala, porque até os 3 anos a fala dele, o pouquinho do que ele começou a falar, ele foi perdendo também. E aí a fala dele, não que ele não era capaz de falar, ele não utilizava a fala como recurso de comunicação. Adriana Godoy é mãe de Victor, de 16 anos, diagnosticado com autismo aos 4. Em 2013, ela criou o blog Autismo Projeto Integrar, que tem como objetivo auxiliar na construção da autonomia de crianças e jovens diagnosticados com TEA. Fundamental, a construção da independência, a autonomia, né? Porque a autonomia é o que garante a inclusão social de qualquer que seja o ser humano. Então, a autonomia ela tem que ser desenvolvida de acordo com a necessidade daquela pessoa. Em que sentido que eu quero dizer? Você precisa dar condição de acessibilidade para que aquela pessoa se torne autônoma. Então, se ela é uma cadeirante, ela tem que ter acessibilidade, ela tem que ter acesso a uma cadeira, ela tem que ter acesso aos lugares para que ela possa ter autonomia no ir e vir dela, qualquer que seja o ambiente, seja no lar ou seja fora do lar. E você promove a autonomia, você promove a inserção social, porque se você tem uma criança, por exemplo, de 8, 9 anos de idade, que não sabe comer sozinha, não é que ela é incapaz de comer sozinha, o recurso de acessibilidade ainda não chegou para ela. Em busca de ferramentas de estímulo à autonomia, Adriana desenvolveu, junto com o pai de Victor, uma técnica de apoio visual, chamada Desenhos Roteirizados. Uma série de quadrinhos que estimulam a aprendizagem de atividades cotidianas. O desenho roteirizado veio desse estudo mesmo que a gente fez pessoal. Eu olhei as ferramentas que tinham, usei algumas técnicas de aplicação de desenvolvimento de aprendizagem para pessoas com autismo, que já eram reconhecidas cientificamente falando, então o TEACH, que é uma técnica de aprendizagem por passo a passo. A gente também pegou um pouco do princípio do PECS, que é um sistema de comunicação através de figuras, que ela inicia através de figuras até você formar um discurso mais complexo. A gente começou a fazer uma história em quadrinhos aí para o Vitor, né? Bem pessoal para ele. Então eu falei, vamos contar uma história onde a gente tem que ensinar o que ele tem que fazer. Desde passo a passo a banho, passo a passo a escovar o dente, a uma história onde ele aprenda a ter que lidar com uma situação, por exemplo, que para ele é muito desconfortante, por exemplo. Os desenhos foram divididos em 4 temas: higiene, comportamento, contexto escolar e cotidiano. Os temas foram escolhidos pela necessidade, o que era prioridade. O Banho Bom, que vocês veem no site, foi o primeiro desenho que a gente foi construindo essa história toda. O Vitor, na época, era assistido numa associação, eu levei para as mães dessa associação. Teve uma mãe que depois veio falar para mim, super emocionada, agradecida. A filha dela, na época, tinha 7 anos, Asperger, que ela estava muito tempo tentando ensinar a filha a tomar banho sozinha e não estava conseguindo, e que depois de 10 dias usando o desenho, ela tinha conseguido tomar banho sozinha. Eu saí muito impactada dessa conversa e falei, olha, se dá certo para o meu filho, dá certo para ela, pode dar certo para muito mais gente. Para beneficiar o maior número possível de famílias, Adriana disponibilizou todos os desenhos na internet, mas o projeto não parou por aí.
O nosso projeto ele começou com foco no infantil, porque a gente estava usando os desenhos que a gente fazia para o nosso filho. O projeto hoje está numa outra escala. A gente iniciou um projeto junto com o Instituto Jujuba, onde a gente fez um projeto chamado Casa Azul, onde a gente está trazendo esses projetos aqui, todos esses desenhos roteirizados de autonomia de dentro do lar, do infantil, para jovem e para os adultos. Então a gente vai ter em desenho desde ensinando a separar a roupa limpa da roupa suja, a usar o fogão, a escovação de dentes mesmo, porque a gente tem pessoas com autismo mais grave. Então a gente está com foco agora hoje no jovem, na vida adulta, porque é onde a gente realmente sabe que existe uma lacuna muito grande social, né? Porque agora o infantil já tem uma grande gama aí que de uns 10, 15 anos para cá vem cuidando disso, e a gente precisa cuidar de quem está aí no futuro, né? O último censo escolar, divulgado pelo INEP, mostrou que o número de crianças autistas matriculadas em classes comuns está aumentando, o que já é considerado um passo em direção à inclusão. Mas ainda há desafios, e um dos principais é garantir um ambiente acolhedor com conteúdos adaptados, professores capacitados e atividades que considerem as características de cada aluno. Não é uma incapacidade nata. Por isso que o recurso de acessibilidade hoje, no século XXI, é algo que precisa ser tratado com uma urgência extrema. E ela tem que ser garantida pelo poder público, por exemplo, em todos os lugares. Dentro da área da educação, dentro da área da saúde, dentro da assistência social, dentro da área da cultura, do esporte, lazer. Porque essa a acessibilidade, os mecanismos que a gente tem de acessibilidade para a pessoa com deficiência é que vai fazer com que essas barreiras sejam transpostas. Porque a pessoa não é uma incapaz nata. O que ela não tem é a ferramenta para conseguir transpor essa dificuldade, né? O conceito de deficiência hoje, ele diz que a pessoa se torna deficiente porque o ambiente impede essa participação. Então isso é uma reflexão profunda da nossa sociedade. A pessoa é deficiente ou a gente não promove ou a gente não dá acesso à participação dessa pessoa. Então isso é uma reflexão social em todos os âmbitos. E olha só, como forma de estimular a discussão sobre os direitos dos autistas, a Organização das Nações Unidas criou, em 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Isso mesmo, a data é celebrada em 2 de abril. E quem ficou interessado nos desenhos roteirizados mostrados na nossa reportagem, é só acessar o site do Autismo Projeto Integrar, que está aqui na tela. Todos os desenhos podem ser baixados gratuitamente.